Baterias de carros usam ácido sulfúrico como um dos seus constituintes. Então, ácido sulfúrico. Enquanto o ácido clorídrico ou ácido muriático é utilizado para limpezas de pisos e calçadas. Para distinguir uma solução aquosa de ácido sulfúrico de outra solução aquosa de ácido clorídrico, basta adicionar a cada uma delas. Então, olha só, pessoal. Aqui, essa questão ela é um pouco de pegadinha aqui, sabe por quê? Porque a gente tem que conhecer a reação desses ácidos com bases e a reação deles para formar o que forma, né, nessa reação. Então, vamos analisar cada uma das alternativas. A letra A nos fala assim: se eu misturar ácido sulfúrico e ácido clorídrico com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, eu vou conseguir diferenciá-los, que esse é o objetivo da questão, ó. Distinguir, eu vou conseguir distinguir um do outro? Então, vou pegar um recipiente com ácido sulfúrico, vou colocar nele hidróxido de sódio. E no outro, vou colocar ácido clorídrico e vou colocar nele hidróxido de sódio. Vou saber diferenciar qual que é qual? Vamos supor que os dois estivessem sem rótulo num laboratório. Claro que isso não podia acontecer nunca, mas vai que, né? Dava para diferenciar? O que vocês acham? Vamos começar por aqui, ó. Ácido, ácido, ácido. Aqui é hidróxido de sódio. Hidróxido vai ter o OH-. Então, hidróxido de sódio, NaOH. Se eu juntar um ácido sulfúrico, H2SO4. Se eu juntar H2SO4, então vamos analisar um de cada vez aqui, tá? Se eu juntar H2SO4 com a base hidróxido de sódio, NaOH, o que vai formar aqui? H2SO4 mais NaOH. Eu sei que o ácido tem 2 hidrogênios ionizáveis, ok? A base aqui não está balanceada, a gente tem que balancear. Por quê? A quantidade aqui de hidroxilas precisa ter 2 para neutralizar aqui e formar uma neutralização. Essa reação é de neutralização. Então, nós teríamos aqui a formação, olha. Vou juntar o H2 do ácido, então aqui tem 2 H+, e um SO4, 2-, com 2 NaOH. Na+, é uma neutralização, por quê? Porque é a junção de um ácido com uma base. Essa é uma reação de neutralização. Juntou o ácido sulfúrico e a base hidróxido de sódio. Então, é uma reação de neutralização, tá? Então, essa reação de neutralização vai nos dar o quê? Um sal e água. Juntou ácido com base, a reação aqui vai ser sal e água. Ácido com uma base. O produto vai ser um sal e vai ter água formada aqui. A água vai vir de onde? Eu vou juntar um H+ desse com um OH-, esqueci do menos aqui, com o OH- daqui, e o outro H+ com o outro OH-, certo? Vai formar, então, 2 moléculas de água. E o sal que vai formar aqui? Ó, quantos Na+ tem? 2. Então, vai formar Na2, tem 2 Na, com SO4. Na2SO4. Então, nós temos aqui a formação do sulfato de sódio e da água. Aí, vou fazer, tô resolvendo a letra A, tá? Agora, eu vou fazer a reação do ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Ácido clorídrico. Então, ácido clorídrico, como eu já falei anteriormente, hídrico, quer dizer que ele é um hidrácido, um ácido que tem apenas hidrogênio. Então, o ácido clorídrico, que é o HCl, vai reagir com hidróxido de sódio, que é uma base, ok? Primeira coisa que eu tenho que observar aqui também vai ser uma reação de neutralização, porque tem um ácido com uma base. Então, o produto da reação vai ser um sal e vai ser água. Primeira coisa que eu faço aqui é fazer uma água daqui, ó. Vai ter o H+ com o Cl- e o Na+
com OH-, ok? Vou juntar um H+ aqui com o OH- da base e vai me dar uma molécula de água, H2O. O que que sobrou para formar aqui? O Na+, que veio da base, e o Cl- que veio do ácido. Então, formou o nosso sal cloreto de sódio e água. Gente, vamos analisar. Se eu coloco aqui esse sal, Na2SO4, e esse sal, NaCl, que foram formados, eles são muito solúveis. O que que significa isso? Eles vão dissolver muito bem em água. Como ambos os sais são solúveis, e como que eu sei isso? Como que eu sei que é solúvel e que não é? Olha aqui, gente, solubilidade dos sais. Os sais, como regra, os nitratos e acetatos são muito solúveis, dissolvem bem em água, né? Se misturam bem com a água. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis também, com exceção de cloreto de prata, ou cloreto de chumbo ou cloreto de mercúrio, ou brometo de prata, ou brometo de chumbo ou brometo de mercúrio, ou iodeto de prata, de chumbo ou de mercúrio. Esses são insolúveis. Sulfatos também são solúveis, com exceção dos sulfatos da família 2A, aqui ó, esses da família 2A, cálcio, estrôncio e bário, do chumbo e do mercúrio. Nós tínhamos a formação do Na2SO4. Então, Na é o sódio da família 1A, sulfato de sódio é solúvel em água. Nós vimos que os sulfatos são todos solúveis, com exceção de alguns da família 2A, chumbo e mercúrio. Então, ele é solúvel. O cloreto de sódio também é solúvel. Ele é bem solúvel em água. Aí, pessoal, tem uma coisa aqui. Se os dois são solúveis e eu vou fazer lá a reação, eu não consigo visualmente diferenciar uma da outra. Vai dar tudo sal e água, vai ser a água com sal. Como que visualmente aqui, como que eu vou distinguir, né? Aqui tá falando que ele não tá falando que ele fez outros experimentos. Como que eu vou distinguir uma solução da outra? Então, não serviria para nós a letra A, que era acrescentar uma solução aquosa de hidróxido de sódio em ambos os ácidos para distinguir, porque o objetivo é distinguir um ácido do outro. Vocês estão entendendo qual que é o raciocínio do exercício? Ele é um pouquinho chatinho, porque ele vai exigir de nós muito conhecimento da parte de, de reações. Então, por isso que eu estou trabalhando ele bem passo a passo, porque ele é uma forma da gente revisar bem, tá? Vamos analisar a letra B? Aqui, ó. Se eu pegar o ácido sulfúrico, então ele vai querer duas reações aqui, eu já sei. Então, na letra B, se eu pegar o ácido sulfúrico, H2SO4, e reagir com uma solução aquosa de nitrato de bário, o NOx aqui do metal, ele vai virar o índice desse grupo. Então, o 2 que está aqui em cima vai vir para cá. E o 1 que está aqui vem para cá, eu não preciso representar. A fórmula vai ficar, portanto, vou apagar aqui só para não confundir vocês. A fórmula vai ficar H2SO4 mais BaNO3,2. Então, nitrato de bário. Vamos fazer a reação aqui, então. Esse tipo de reação aqui, a primeira que a gente viu, seria uma reação de neutralização, tá? Essa aqui seria uma reação de dupla troca. Então, vão trocar cátion com cátion, vai trocar o grupo ânion com esse outro grupo ânion. Vai trocar os dois. Então, esse vai vir para cá, esse vai vir para cá, e esse vai vir para cá, esse vai vir para cá. Como assim, professor? O Ba, só que eu vou trocar o ânion dele. Em vez de ser o nitrato, vai ser o sulfato, o SO4. BaSO4 mais o outro aqui que vai ser formado vai ser, vou pegar o hidrogênio, o H+, tá? E vou pegar o ânion NO3 aqui. Só que essa reação não ficou balanceada. Por quê? No primeiro termo aqui da equação, nos reagentes, eu tenho 2 ânions nitrato e eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu tenho que colocar aqui na frente o coeficiente 2. Então, ficaria BaSO4 mais 2HNO3.
Então, essa é a reação de dupla troca. O que vai acontecer aqui, gente? Isso aqui formou o sulfato de bário, sulfato de bário. Aí que entra aquela coisa da regrinha da solubilidade, aquela coisinha chatinha. Sulfato de bário é solúvel? Não. Olha aqui o bário, olha aqui o sulfato. Então, aqui eu mataria o exercício. Tudo bem que é chato, mas que bom que a resposta certa é na letra B, né? Já pensou se eu tivesse que resolver todos aqui? Mas a gente vai resolver só para entender, tá? O raciocínio. Então, esse sal que foi formado é um sal insolúvel, pela regra de solubilidade dos sais. Se ele é insolúvel, ele vai acontecer uma coisa com ele, que ele vai se precipitar. O que é precipitar? Tipo assim, aqui tá a solução, ele vai ser formado e vai lá para o fundo do recipiente. Vai formar um corpo de fundo ou um corpo de chão. Ele vai se precipitar. Então, aqui está a reação que vai nos diferenciar um ácido sulfúrico do ácido clorídrico. A reação com nitrato de bário. Sabe por quê? Vamos fazer a reação agora do ácido clorídrico com o nitrato de bário. Eu já sei o ácido clorídrico que eu já tinha feito antes, é o HCl, e o nitrato de bário que eu acabei de fazer aqui é o BaNO3,2. Aqui também vai ser uma reação de dupla troca. Então, eu vou começar aqui pelo cátion Ba, tá? O cátion vai trocar, vai formar o BaCl2. Aqui também vai ser 2, porque o Ba é 2+, a gente já viu, né? Vai formar o BaCl2 e o HNO3 aqui. E a gente vai ter que balancear essa equação. HCl mais BaNO3,2, formando BaCl2 mais HNO3. Tem um detalhe nessa equação aqui. Eu vou falar para vocês qual é. Esta reação não acontece. Vamos lá. Essa eu falei com vocês que é uma reação de dupla troca, certo? As reações de dupla troca, ou de dupla substituição, elas têm regras para acontecer. Então, a reação de dupla troca, ela só acontece quando um dos produtos for menos solúvel do que os reagentes, que é o que aconteceu na reação do ácido sulfúrico com nitrato de bário, formou um sal insolúvel, tá? Então, essa reação acontece. Ou quando um dos produtos for mais volátil que os reagentes. O que é volátil? Volátil é quando forma uma coisa que, por exemplo, evapora com facilidade, que forma um gás, por exemplo, tá? Ou quando um dos produtos for menos ionizado do que os reagentes. O que é menos ionizado? Se for, por exemplo, a reação de um ácido forte, uma reação de um ácido forte com um sal, por exemplo, tem que formar um ácido fraco, é menos ionizado. Então, vamos analisar lá no exercício, o que está acontecendo? Ácido clorídrico, gente, entra aqui a regrinha lá da força dos ácidos. Ácido clorídrico é ácido forte ou ácido fraco? Forte, muito bem. E ácido nítrico, ele é um oxiácido. Ele é um ácido forte ou fraco? Para o oxiácido, qual que é a regra? Pegar o número do oxigênio e diminuir do número do hidrogênio. Ele tem 3 oxigênios, 1 hidrogênio. Ele seria forte ou fraco? HNO3 também é um ácido forte. Então, não aconteceria essa reação. Ele é um ácido forte, então não formaria essa reação. Não aconteceria essa reação, pois o HNO3 é ácido forte. E lá, pelas regras das reações de dupla troca, não seria possível ocorrer. Qual que seria a resposta dessa número 2? A letra B. Então, uma solução aquosa de nitrato de bário seria possível identificar por quê? Na reação do ácido sulfúrico com o nitrato de bário, o sal formado seria insolúvel, se precipitaria. Então, a gente poderia ver por causa da formação ali do precipitado. E na reação do ácido clorídrico com o nitrato de bário, a reação não iria acontecer, porque esse sal cloreto de bário, ele seria solúvel,
Mas o ácido nítrico que supostamente seria formado, ele é um ácido forte, assim como o ácido clorídrico. As condições para a ocorrência das reações de dupla troca ou de dupla substituição são, como eu falei anteriormente, estou repetindo para vocês. Quando um dos produtos for menos solúvel que os reagentes, ou quando um dos produtos for mais volátil que os reagentes, ou quando um dos produtos for menos ionizado que os reagentes. Então, para essa reação realmente acontecer, o sal formado deveria ser insolúvel ou o ácido formado deveria ser um ácido fraco ou um ácido instável, tipo o ácido carbônico que se decompõe rapidamente em CO2 e água, tá? Então, essa é a alternativa correta da número 2 e assim seria possível diferenciar esses ácidos. Então, vamos lá. Por que que não seria raspas de magnésio? Quando nós colocássemos as raspas de magnésio com ácido sulfúrico, H2SO4, com as raspas de magnésio, você ia formar o sal MgSO4, que é um sal solúvel, mais o gás hidrogênio. Então, não daria para diferenciar essa reação, porque no ácido clorídrico com o magnésio também formaria o hidrogênio, o gás hidrogênio. Então, seria MgCl2 mais H2. Então, também formaria um gás. A gente não seria possível diferenciar os dois aqui. Aqui tá balanceado agora. E uma porção de carbonato de sódio. Se a gente pegasse o carbonato de sódio, os dois iam formar o gás carbônico. As duas reações iam formar o gás carbônico, portanto, seria um ácido instável, tá? E por último, a fenolftaleína não serviria para diferenciar os dois, e aí, consequentemente, porque os dois são ácidos, e os dois iam ficar incolores e não ia diferenciar nada.